dotada de vários sentidos novos, inteiramente diferentes dos da nossa harpa terrestre, em particular de um sentido magnético, com o qual se pode entrar em comunicação de um para outro ser, sem que seja necessário traduzir os pensamentos por palavras audíveis. Esse sentido recordo da agulha mantada aqui, do fundo de um subterrâneo do Observatório de Paris, estremece quando uma aurora boreal se acende na Sibéria, ou quando rompe no sol uma explosão elétrica. O astro do dia acabava de apagar-se em um lago longínquo, e os rosados clarões do crepúsculo pairavam no fundo dos céus qual derradeiro sonho da luz. Duas luas se acenderam em diversas alturas, a primeira em forma de crescente, por cima do lago em cujo seio o sol se sumira, a segunda em forma de primeiro quarto, muito mais elevada no céu e para do oriente. Eram muito pequenas e não lembravam senão de longe o imenso facho das noites terrestres. Dir-se-ia que de mau grado davam a sua viva, mas pequena claridade. Eu as contemplava alternadamente, com espanto. O mais extraordinário, talvez, em toda a estranheza desse espetáculo estava em que a lua ocidental, cerca de 3 vezes maior do que a sua companheira do oeste, sendo 5 vezes menos volumosa do que a nossa lua terrestre, caminhava no céu com um movimento fácil de seguir com a vista e parecia correr com velocidade, da direita para a esquerda, a fim de alcançar no oriente a sua celeste irmã. Assinalavam-se ainda, nos últimos clarões do ocaso que se ia extinguindo, uma terceira lua, ou, para melhor dizer, uma brilhante estrela. Menor do que o menor dos dois satélites, não apresentava disco sensível, mas a luz era fulgurante. Pairava no céu da tarde igual a Vênus em nosso firmamento, quando, nos dias de seu mais esplêndido brilho, a estrela do pastor reina soberana nas indolentes tardes da primavera de ternos sonhos. Já nas alturas surgiam as mais brilhantes estrelas, reconheci-as e Arcturus, de raios de ouro, Veiga, tão alva e pura, os 7 astros do setentrião e várias constelações zodiacais. A estrela da tarde, a nova Vésper, rutilava então na constelação dos peixes. Depois de haver estudado durante alguns instantes a sua situação no céu, de me haver orientando a mim mesmo, conforme as constelações, de haver examinado os 2 satélites e refletido na leveza do meu próprio peso, não tardei em ficar convencido de que me achava no planeta Marte e de que essa sedutora estrela da tarde era a Terra. Meus olhos detiveram-se fitos nela, impregnados do melancólico sentimento de amor que nos confrange as fibras do coração, quando o pensamento voa para um ente querido do qual nos separa cruel distância. Contemplei longamente essa pátria onde tantos diversos sentimentos se misturam e se chocam nas flutuações da vida, e pensei quanto é lamentável que as inúmeras criaturas que habitam a pequena morada não saibam onde estão. É lindíssima esta minúscula terra, assim iluminada pelo sol, com a respectiva lua, mais microscópica ainda, parecendo um ponto ao lado dela. Levada no invisível pelas divinas leis da atração, átomo flutuante na imensa harmonia dos céus, tem ela o seu lugar e paira lá em cima, qual uma ilha angélica. Os seus habitantes, porém, o ignoram. Singular humanidade. Achou a terra demasiado vasta, dividiu em rebanhos e passa o tempo espingardeando-se reciprocamente. Há nessa ilha celeste tanto os soldados quanto os habitantes. Estão todos armados uns contra os outros, quando tão simples teria sido viver tranquilamente, e acham glorioso mudar, tempos em tempos, os nomes dos países e a cor das bandeiras. É a preocupação favorita das nações e o ensinamento primordial dos cidadãos. Fora disso, empregam a existência em adorar a matéria. Não apreciam o valor intelectual, ficam indiferentes aos mais maravilhosos problemas da criação e vivem sem desígnio. Que lástima! Um habitante de Paris, que jamais tivesse ouvido pronunciar o nome dessa cidade, nem o da França, não seria mais estrangeiro do que eles em sua própria pátria. Ali, se pudessem ver a terra daqui,
Com que prazer para ela regressariam, e seriam reformadas as suas ideias gerais e particulares. Então conheceriam, ao menos, o país em que habitam, seria um começo, estudariam progressivamente as realidades sublimes que os cercam, em vez de vegetar sob um nevoeiro sem horizonte, e em breve viveriam da verdadeira vida, da vida intelectual. Que honra lhe faz acreditar-se-ia realmente que ele deixou amigos naquele presídio. Eu não falara, mas ouvi bem distintamente essa frase, que parecia responder à minha íntima conversação. 2 habitantes de Marte olhavam para mim, e me haviam compreendido, em virtude do 6º sentido de percepção magnética de que tratei antes. Fiquei um tanto surpreso e, confessá-lo-ei, sensivelmente ofendido com a apóstrofe. No fim de contas, pensei o traço, amo a terra, em meu país, e tenho patriotismo. Desta vez os meus 2 vizinhos riram ao mesmo tempo. Sim, tornou um deles com inesperada bondade traço, tens patriotismo. Bem se vê que chegas da terra. E o mais idoso acrescentou. Deixa lá os teus compatriotas, nunca serão nem mais inteligentes, nem menos cegos do que hoje. Há 800 séculos já que assim se conservam. E, tu mesmo o confessas, não são ainda capazes de pensar. És admirável em olhar a terra com olhos tão enternecidos. É demasiada ingenuidade. Não tens, caro leitor, deparado às vezes em tua passagem um desses homens impregnados de imperturbável orgulho, que se julgam, sinceras e inabalavelmente, acima de todo o resto do mundo. Quando essas ativas personagens se acham em presença de uma superioridade, esta se lhes torna instantaneamente antipática, não a suportam. Pois bem, durante o que precede, e de que dei há pouco uma pálida tradução, eu me senti muito superior à humanidade terrestre, pois que tinha compaixão dela, e invocava para ela melhores dias. Quando, porém, aqueles 2 habitantes de Marte pareceram comiserar-se de mim, e criei reconhecer neles uma fria superioridade, tornei-me, então, por momentos, um desses ineptos orgulhosos. O meu sangue deu apenas uma volta e, contendo-me por um resto de polidez francesa, abri a boca para dizer. No fim de contas, meus amigos, os habitantes da Terra não são tão estúpidos quanto por aqui, parece, se acredita, e valem talvez mais do que os senhores. Infelizmente, eles não me deixaram sequer encetar a frase, atendendo-se a que a tinham adivinhado enquanto se formava pela vibração das medulas do meu cérebro. Permite-me dizer-te desde já, exclamou o mais moço traço, que o teu planeta está absolutamente errado, em consequência de uma circunstância que data de uns 100.000 séculos. Era no tempo do período primário da gênese terrestre. Havia plantas já, e mesmo plantas admiráveis, e no fundo dos mares, e também nas margens, apareciam os primeiros animais, os moluscos sem cabeça, surdos, mudos e desprovidos de sexo. Sabes que a respiração basta às árvores para o seu nutrimento completo e que os mais robustos carvalhos, os cedros mais gigantescos, jamais comeram coisa alguma, o que não os impediu de crescer. Nutrem-se unicamente pela respiração. A desgraça, a fatalidade quis que um primeiro molusco tivesse o corpo atravessado por uma gota de água mais espessa do que o meio ambiente. Achou ele talvez agradável. Foi essa a origem do primeiro tubo digestivo, que tão funesta ação devia exercer sobre a animalidade inteira, e mais tarde sobre a humanidade mesmo. O primeiro assassino foi o molusco que comeu. Aqui não se come, nunca se comeu, não se comerá jamais. A criação tem se desenvolvido gradual, pacífica, nobremente, do modo pelo qual começara. Os organismos se nutrem, isto é, renovam suas moléculas, por simples respiração, qual o fazem as árvores terrestres, cada uma de cujas folhas é um pequeno estômago. Na tua cara pátria, não se pode viver um só dia sem a condição de matar.
Entre vós outros a lei de vida é a lei de morte. Aqui, a ninguém jamais acudiu a ideia de matar, sequer, um pássaro. Vós outros sois todos, mais ou menos, carniceiros. Tendes os braços cheios de sangue, os estômagos estão repletos de vitualhas. Como querem, com organismos tão grosseiros quanto esses, possuir ideias sãs, puras, elevadas, direi mesmo, perdoa-me a franqueza, ideias limpas? Que almas poderiam habitar semelhantes corpos? Reflete um momento, e não te enganes mais com cegas ilusões demasiado ideais para tal mundo. Que, exclamei, interrompendo o traço, negais a possibilidade de ter ideias próprias. Os seres humanos são meros animais? Homero, Platão, Fídias, Sêneca, Virgílio, o Dante, Colombo, Bacon, Galileu, Pascal, Rafael, Mozart, Beethoven nunca tiveram aspiração elevada. Achais grosseiros e repelentes os nossos corpos. Se tivesses visto passar diante dos olhos Helena, Frineia, Aspásia, Safo, Cleópatra, Lucrecia Borgia, Agnes Sorel, Diana Poitiers, Margarida de Valois, Tallien, Recamier, Georgios e suas admiráveis rivais, pensaríeis talvez de modo diferente. Ah! Meu caro marciano, por minha vez, permiti lamentar que não conheçais a terra senão de longe. E no que te enganas, habitei durante meio século esse mundo. Bastou-me isso, e asseguro-te que lá não tornarei mais. Tudo ali está errado, mesmo. O que te parece mais sedutor? Imaginas que em todas as terras do céu as flores dão nascimento aos frutos por maneira idêntica? Não seria isso um tanto cruel? Pelo que me toca, prefiro as primaveras e os botões de rosa. Mas, tornei o traço, entretanto, e apesar de tudo, há grandes espíritos na terra, e criaturas realmente admiráveis. Não se pode nutrir a esperança de que a beleza física e moral se irá aperfeiçoando cada vez mais, conforme tem feito até aqui, e que as inteligências se esclarecerão progressivamente. A gente não passa o tempo todo comendo. Os homens, apesar dos seus trabalhos materiais, terminarão consagrando, todos os dias, algumas horas ao desenvolvimento da inteligência. Então, sem dúvida, não continuarão mais fabricando deusinhos à sua imagem, e quiçá também suprimirão as pueris fronteiras para que reine a harmonia e a fraternidade. Não, meu amigo, porque, se o quisessem, tê-lo-iam desde já. Ora, eles o evitam. O homem terrestre é um animalzinho que, por um lado, não experimenta a necessidade de pensar, não tendo mesmo a independência da alma, e que, por outro lado, gosta de bater-se e estabelece francamente o direito da força. Tal é a sua vontade e a sua natureza. Jamais conseguirás que um espinheiro produza pêssegos. O planeta terrestre está ainda em estado de barbárie. Vós outros ainda não encontrastes nada melhor do que o absurdo do duelo para resolver uma questão de honra. As instituições sociais são estabelecidas sobre o direito do mais forte e sobre o número brutal. A região mais civilizada da Terra é a Europa. Todos os cidadãos são educados no culto do assassino internacional, e impostos ultrajantes atiram. Eu vejo no teu espírito, 6 bilhões por ano, mais de 16 milhões por dia nas casernas improdutivas. A guerra perpétua é a alegria imbecil dos pequenos, e a maneira de dominação para os grandes. Se os cidadãos, a qualquer país que pertençam, tivessem o bom espírito de recusa, todos, sem exceção, ao serviço militar, mereceriam o título de homens de senso. Eles não querem isto, porque amam a escravidão, e o estado de mediocridade do planeta é ainda muito delicioso para a besta humana. Bem, retorquei o traço, não se imagine que por isso estejamos condenados à impenitência final. Dia virá, talvez em centenas de séculos, em que a humanidade, chegada à idade do siso, formará uma família única, falando o mesmo idioma,
e onde o sentimento de patriotismo, que a divide ainda para muito tempo, terá dado lugar ao sentimento único, geral, absoluto, da solidariedade humana. Então somente o planeta será transformado e viverá intelectualmente. Jamais, repouso um dos marcianos jamais vosso planeta medíocre atingirá a perfeição do nosso. Sois muito espessos. Reflete, pois, que as deliciosas belezas terrestres, que elogias há pouco, são apenas uns grosseiros monstros comparados às nossas aéreas mulheres de Marte, as quais vivem do ar de nossas primaveras, dos perfumes de nossas flores, e são tão voluptuosas, no frêmito de suas asas, no ideal beijo de uma boca que jamais comeu, que, se a Beatriz do Dante tivesse sido de tal natureza, jamais o imortal Florentino teria podido escrever 2 cantos do Divina Comédia, ou verá começado pelo paraíso e daí não teria descido. Reflete que os nossos adolescentes possuem tanta ciência inata quanto Pitágoras, Arquimedes, Euclides, Kepler, Newton, Laplace e Darwin após todos os seus laboriosos estudos. Os nossos 12 sentidos nos põem em comunicação direta com o universo. Sentimos daqui, a 100 milhões de léguas, a atração de Júpiter que passa. Vemos a olho nu os anéis de Saturno, adivinhamos a chegada de um cometa, e o nosso corpo está impregnado da eletricidade solar, que põe em vibração a natureza inteira. Aqui, nunca houve fanatismo religioso, nem carrasco, nem mártires, nem divisões internacionais, nem guerras, mas, desde os seus primeiros dias, a humanidade, naturalmente pacífica e livre de toda a necessidade material, tem vivido independente de corpo e de espírito, em constante atividade intelectual, elevando-se sem parar no conhecimento da verdade. Mas, chega até mais perto. Dei alguns passos com os meus interlocutores no cimo da montanha e, chegando à vista da outra vertente, distingui multidão de luzes de diversos cambiantes volteando nos ares. Eram os habitantes que, de noite, se tornam luminosos, quando querem. De carnação aérea, parecendo formados de flores fosforescentes, guiavam orquestras e coros. Um deles passou por muito perto, e tomamos lugar no meio de uma nuvem de perfumes. As sensações que eu experimentava eram singularmente estranhas a todas aquelas que eu havia tido na Terra. E essa primeira noite em Marte passou qual rápido sonho, pois, quando rompeu a aurora, eu me achava ainda no carro aéreo, discorrendo com os meus interlocutores, com os seus amigos e suas indefiníveis companheiras. Que panorama ao erguer do sol! Flores, frutos, perfumes e palácios mágicos erguiam-se em ilhas de alaranjada vegetação, as águas estendiam-se em límpidos espelhos, e alegres pares aéreos desciam turbilhonando para as encantadoras margens. Ali, todos os trabalhos materiais são executados por máquinas e dirigidos por algumas raças animais aperfeiçoadas, cuja inteligência é pouco mais ou menos da mesma ordem da dos humanos na Terra. Os habitantes não vivem senão pelo espírito e para o espírito. A tal grau de desenvolvimento chegou o seu sistema nervoso, que cada uma daquelas criaturas, ao mesmo tempo delicada e fortíssima, parece um aparelho elétrico, e as suas mais sensuais impressões, muito mais sentidas por suas almas do que pelos corpos, excedem no cêntuplo todas aquelas que os nossos 5 sentidos terrestres reunidos jamais nos podem oferecer. Uma espécie de palácio de verão, iluminado pelos raios do sol nascente, estava aberto por debaixo da nossa gôndola. A minha vizinha, cujas asas palpitavam de impaciência, pôs o delicado pé em um pendão de flores que se erguia entre 2 jactos de perfumes. "Voltarás tu à terra?" perguntou estendendo-me os braços. "Nunca mais", exclamei. E precipitei-me para ela. Mas, de súbito, eu me encontrei solitário à beira do meu bosque, na vertente da colina cuja falda serpenteava o Sena em ondulosas rugas. "Nunca mais", repeti, procurando agarrar-me ao sonho desfeito.
Onde estava eu? Era tão belo. O Sol acabava de esconder-se, e já o planeta Marte, rutilantíssimo então, se acendia na abóbada celeste. Ali, exclamei, atravessado por fugitivo clarão traço, eu estava lá. Embalados pela mesma atração, os dois planetas vizinhos miravam-se através do espaço transparente. Não teríamos, nessa fraternidade celeste, uma primeira imagem da viagem eterna? A Terra não existe sozinha no mundo. Começam a se abrir os panoramas do infinito. Habitemos nós aqui ou vivamos além. Somos, não cidadãos de um país ou de um mundo, mas, na realidade, cidadãos do céu. 3. O planeta Marte, a aparição de Espero e as comunicações psíquicas, os habitantes de Marte. Tinha sido ludíbrio de um sonho. O meu espírito se transportara realmente ao planeta Marte, ou fora vítima de uma ilusão absolutamente imaginária. Tão vivo, tão intenso havia sido o sentimento da realidade, e as coisas que vira se achavam tão perfeitamente concordes com as noções científicas que possuímos já sobre a natureza física do mundo marciano, que eu não podia aceitar uma dúvida a esse respeito, conservando-me estupefato dessa viagem estática, e a mim próprio dirigindo mil perguntas que se combatiam umas às outras. A ausência de Espero, em toda essa visão, intrigava-me um tanto. Continuava a sentir-me tão intimamente ligado à sua querida lembrança, que me parecia dever ter adivinhado a sua presença, voar diretamente para ele, vê-lo, falar-lhe, ouvi-lo. Mas não teria o magnetizado de Nancy sido ludíbrio da sua própria imaginação, ou da minha, ou da do experimentador. Por outra parte, admitindo mesmo que os meus dois amigos estivessem realmente reencarnados naquele planeta vizinho, eu respondia, a mim próprio, que pessoas podem perfeitamente não se encontrar, percorrendo a mesma cidade, e, com muito maior razão, um mundo. E, no entanto, não era de certo o cálculo das probabilidades que se devia invocar para o caso, pois o sentimento de atração, da força daquele que nos ligava, devia modificar o acaso dos encontros e pôr na balança um elemento que o fizesse vencer tudo mais. Assim discorrendo comigo mesmo, recolhi-me ao meu observatório de Juvisy, onde preparara algumas baterias elétricas para uma experiência de óptica, em correspondência com a torre de Mondri. Quando me certifiquei de que tudo estava bem em ordem, entreguei ao meu ajudante o cuidado de fazer os sinais convencionados, das 10 às 11 horas, e parti, eu próprio, para a velha torre, na qual me instalei uma hora depois. Caíra a noite. Do alto do antigo torreão, o horizonte é perfeitamente circular, e destacado em toda a sua circunferência, que se estende em um raio de 20 a 25 quilômetros em redor daquele ponto central. Um terceiro posto de observação, situado em Paris, estava em comunicação conosco. O fim da experiência era saber se os raios de diversas cores do espectro luminoso viajam todos com a mesma velocidade de 300.000 km por segundo. O resultado foi afirmativo. Tendo as experiências ficado concluídas às 11 horas, mais ou menos, e porque a noite estrelada estivesse maravilhosa e a lua começasse a erguer-se, logo que coloquei os aparelhos ao abrigo do tempo, no interior da torre, subi para a plataforma superior, a fim de contemplar a imensa paisagem iluminada pelos primeiros raios da lua nascente. A atmosfera estava serena, tépida, quase quente. O meu pé, porém, ainda estava no último degrau, quando estaquei, petrificado de espanto, soltando um grito que pareceu imobilizar-se na garganta. Espero, sim, o próprio Espero estava ali, diante de mim, sentado no parapeito. Levantei os braços para o céu, e me senti prestes a perder os sentidos. Ele, porém, me disse, com a sua voz extremamente meiga, que eu tanto e tanto conhecia: porventura te causo medo? Não tive forças para responder, nem para adiantar-me. Contudo, ousei olhar de frente para o meu amigo,
que sorria. O seu querido semblante, iluminado pelo luar, conservava-se tal qual eu o havia visto por ocasião da partida de Paris para a Cristiânia, moço, agradável, pensativo, com um olhar muito brilhante. Deixei o último degrau e tive o impulso íntimo de precipitar-me para ele, a fim de abraçá-lo. Não me atrevi, porém, e conservei-me defronte dele, contemplando-o. Tinha recuperado o uso dos sentidos. Espero. És tu? Exclamei. Estava aqui durante a tua experiência, respondeu ele e fui eu mesmo quem te inspirou a ideia de comparar o extremo roxo ao extremo vermelho, para a velocidade das ondas luminosas. Unicamente estava invisível, tanto quanto os raios ultrarroxos. Vejamos. É isto possível? Deixa-me tocar-te. Passei minha mão pelo rosto, pelo corpo, pelos cabelos, e tive absolutamente a mesma impressão de haver tocado um corpo vivo. A minha razão se negava a admitir o testemunho dos meus olhos, dos meus dedos e do meu ouvido e, no entanto, eu não podia duvidar de que fosse ele. Não há sósia igual. E, depois, minhas dúvidas ter-se-iam desfeito desde as suas primeiras palavras, pois que acrescentou logo. O meu corpo, neste momento, está dormindo em Marte. Assim, disse o tu continuas a existir, vives ainda. E conheces afinal a resposta ao grande problema que tanto te atormentou. Iclea. Vamos conversar, respondeu ele. Tenho muitas coisas que te dizer. Sentei-me a seu lado, na borda do largo parapeito que domina a velha torre, e eis o que eu vi. Algum tempo depois do acidente do lago de Tirifjorden, sentira-se acordado do que parecia um longo e pesado sono. Achava-se sozinho, em escuridão completa, à beira de um lago, sentia-se vivo, mas não se podia ver, nem tocar em si mesmo. O ar o feria. Não estava somente leve, mas também imponderável. O que lhe parecia subsistir dele era somente a faculdade de pensar. A sua primeira ideia, reunindo as reminiscências, foi que despertava da queda no lago norueguês. Quando, porém, amanheceu o dia, percebeu que se achava em outro mundo. As duas luas que giravam rapidamente no firmamento, em sentido contrário uma à outra, fizeram-no pensar que estava em nosso vizinho, o planeta Marte, e não tardou que outros testemunhos tal lhe provassem. Conservou-se ali um certo tempo na condição de espírito, reconheceu a presença de uma humanidade muito elegante, na qual predomina soberano o sexo feminino, por incontestável superioridade sobre o sexo masculino. Os organismos são leves e delicados, a densidade dos corpos é muito fraca, o peso mais fraco ainda. Na superfície desse mundo a força material desempenha apenas um papel secundário na natureza. A delicadeza das sensações decide de tudo. Há ali grande número de espécies de animais e várias raças humanas. Em todas essas espécies e em todas essas raças, o sexo feminino é mais belo e mais forte, consistindo a força na superioridade das sensações, do que o masculino, e é aquele que rege o mundo. No grande desejo de conhecer a vida que tinha diante de si, decidiu não se conservar por muito tempo em estado de espírito contemplador, mas renascer sob uma forma corporal humana e, dada a condição orgânica daquele planeta, sob a forma feminina. Entre as almas terrestres flutuantes na atmosfera de Marte tinha ele encontrado já, pois as almas se sentem, a de Icleia, que o seguira, guiada por uma atração constante. Ela, por seu lado, sentira-se levada para uma encarnação masculina. Estavam assim reunidos ambos, em um dos mais privilegiados países desse mundo, vizinhos e predestinados a novo encontro na vida e a partilhar das mesmas emoções, dos mesmos pensamentos, das mesmas obras. Assim, conquanto a memória da sua existência terrestre se conservasse velada e quase apagada pela nova transformação,
Vago sentimento de parentesco e simpático apego imediato os havia reunido logo que se tinham avistado. A superioridade psíquica, a natureza dos seus pensamentos habituais, o estado de espírito acostumado a procurar os fins e as causas, lhes haviam dado uma espécie de íntima penetração que os desprendia da geral ignorância dos viventes. Tinham-se amado tão de súbito, haviam tão passivamente sentido a influência magnética do choque de reencontro, que para logo constituíram um mesmo e único ente, tão unidos quanto estavam no momento da separação terrestre. Lembravam-se de se terem encontrado já, estavam convencidos de que fora na Terra, nesse planeta vizinho que à noite brilha com tão vivo fulgor no céu de Marte, e às vezes, em seus voos solitários por sobre as colinas povoadas de plantas aéreas, contemplavam a estrela da tarde, procurando reatar o fio quebrado de uma tradição interrompida. Inesperado acontecimento veio explicar tais reminiscências e provar que não se enganavam. Os habitantes de Marte são muito superiores aos da Terra, pela sua organização, pelo número e pela delicadeza de seus sentidos, e pelas faculdades intelectuais. O fato de ser a densidade muito fraca na superfície daquele mundo, e as substâncias constitutivas dos corpos menos pesadas lá do que aqui, permitiu a formação de seres incomparavelmente menos pesados, mais aéreos, mais sutis, mais sensíveis. O fato de ser nutritiva a atmosfera, libertou os organismos marcianos das grosserias das necessidades terrestres. É totalmente outro estado. A luz ali é menos viva, estando o planeta mais afastado do Sol do que a Terra. O nervo óptico é mais sensível. Sendo ali intensíssimas as influências elétricas e magnéticas, os habitantes possuem sentidos ignorados das organizações terrestres, sentidos que os põem em comunicação com essas influências. Tudo se contém na natureza. Os seres, em toda parte, são apropriados aos meios em que habitam e em cujo seio nasceram. Os organismos não podem mais ser terrestres em Marte, de igual modo que não podem ser aéreos no fundo do mar. Ademais, o estado de superioridade consequente dessa ordem de coisas evoluiu por si mesmo, pela facilidade da realização de todo o trabalho intelectual. A natureza parece obedecer ao pensamento. O arquiteto que quer levantar um edifício, o engenheiro que deseja modificar a superfície do solo, quer se trate de levantar ou de cavar, de cortar montanhas ou de aterrar vales, não se esbarram, qual acontece na Terra, com o peso dos materiais e nas dificuldades da execução. Assim, tem a arte feito, desde a origem, os mais rápidos progressos. Além disso ainda, sendo a humanidade marciana várias dezenas de milhares de séculos anterior à terrestre, tem percorrido anteriormente a esta todas as fases do seu desenvolvimento. Os mais transcendentes progressos científicos atuais da Terra não passam de pueris brinquedos de criança, comparados à ciência dos habitantes daquele planeta. Principalmente em astronomia estão mais adiantados e conhecem melhor a Terra do que desta conhecem aquela pátria. Inventaram eles, entre outros, uma espécie de aparelho telefotográfico, no qual um rolo de estofo recebe perpetuamente, desenrolando-se, a imagem do nosso mundo e a fixa inalteravelmente. Imenso museu, consagrado especialmente aos planetas do Sistema Solar, conserva na ordem cronológica todas essas imagens fotográficas fixadas para sempre. Encontra-se ali a história toda da Terra, a França do tempo de Carlos Magno, a Grécia do tempo de Alexandre, o Egito do tempo de Ramsés. Microscópios permitem mesmo reconhecer ali os pormenores históricos, assim Paris durante a Revolução Francesa, Roma sob o pontificado de Borgia, a frota espanhola de Cristóvão Colombo chegando à América, os francos de Clovis tomando posse das Galhas, o exército de Júlio César detido na conquista da Inglaterra, pela maré que lhe levou os navios, as tropas do rei Davi, fundador dos exércitos permanentes,
e também a maior parte das cenas históricas, reconhecíveis por certos caracteres especiais. Um dia em que os dois antigos noivos visitavam esse museu, a reminiscência, vaga até então, iluminou-se qual paisagem noturna atravessada por um relâmpago. De súbito reconheceram o aspecto de Paris durante a exposição de 1867. Acentuou-se-lhes a lembrança. Cada um deles sentiu, separadamente, que tinha vivido ali, e, sob essa impressão tão forte, foram logo dominados pela certeza de ali terem vivido juntos. A memória avivou-se gradualmente, não já por intermitentes clarões, mas qual a luz progressiva do começo da aurora. Lembraram-se então, ambos, sob a forma de inspiração, das palavras do Evangelho: há diversas moradas na casa de meu Pai. Em verdade te digo, se um homem não nasce de novo, não verá o reino de Deus. Cumpre que nasças de novo. Desde esse dia, não conservaram mais dúvida alguma sobre a sua anterior existência terrestre. Ficaram inteiramente convencidos de que continuavam, no planeta Marte, a sua precedente vida. Pertenciam ao ciclo dos grandes espíritos de todos os séculos, os quais sabem que o destino não para no mundo atual, e continua no céu, assim como cada planeta, Terra, Marte, ou qualquer outro, é um astro desse céu. O fato bem singular da mudança de sexo, que se me afigurava ter certa importância, ao que parece, não tinha nenhuma. Contrariamente ao que é admitido entre os terrestres, contou-me que as almas não possuem sexo e têm um destino igual. Soube eu também que naquele planeta, menos material do que o nosso, a organização em nada se assemelha dos nossos corpos terrestres. As concepções e os nascimentos efetuam-se ali de um modo inteiramente diverso, que lembra, mas sob uma forma espiritual, a fecundação das flores e o seu desabrochar. O prazer é sem azedume. Não se conhecem lá os pesados fardos terrestres, nem os dilaceramentos da dor. Tudo é mais aéreo, mais etéreo, e material. Poder-se-ia chamar aos marcianos flores viventes, aladas e pensantes. Mas, de fato, nenhuma criatura terrestre pode servir de paralelo para auxiliar a compreensão da forma e do modo de existência ali. Eu escutava a narração da alma defunta, quase sem a interromper, pois me parecia sempre que ela ia sumir-se, conforme tinha vindo. Entretanto, a lembrança do meu sonho, que me havia acudido, pela coincidência das precedentes descrições com o que eu tinha visto, não pude deixar de referir ao meu celeste companheiro esse surpreendente sonho, e de exprimir-lhe o meu pasmo por não ter visto nessa viagem a Marte, o que me dizia duvidar da realidade de tal excursão. Mas, replicou ele eu te vi perfeitamente, e tu me viste também, e me falaste. Porque era eu. Tão estranha foi a entonação da voz ao pronunciar as últimas palavras, que reconheci nela, subitamente, a melodiosa voz da bela marciana que tanto me impressionara. Sim, prosseguiu ele era eu. Procurava dar-me a conhecer, mas, deslumbrado por um espetáculo que te cativara o espírito, não te desprendias das sensações terrestres, conservavas-te sensual e terrestre, e não conseguiste elevar-te à pura percepção. Sim, fui eu quem te estendeu os braços para te fazer apear do carro aéreo à porta da nossa morada, quando subitamente despertaste. Mas então, exclamei se és essa marciana, porque me apareces aqui sob a forma de espero, que já não existe. Não é na tua retina nem no teu nervo óptico que atuo, replicou ele, mas no teu ser mental e no teu cérebro. Acho-me neste momento em comunicação contigo, influencio diretamente a sede cerebral da tua sensação. Na realidade, o meu ser mental não tem forma, é igual ao teu, idêntico a todas as almas. Quando, porém, me coloco, e é o caso neste momento, em relação direta com o teu pensamento, não me podes ver senão tal qual me conheceste.
Acontece o mesmo durante o sonho, isto é, durante mais da quarta parte da vida terrestre, durante 4 lustros sobre 14, vedes, ouvis, falais, tocais com a mesma impressão, com a mesma clareza, com a mesma segurança com que o fazeis durante a vida normal, de vigília, e, no entanto, no sonho, os olhos estão fechados, o tímpano está insensível, os lábios mudos, os braços estendidos sem movimento. A mesma coisa se dá também nos estados de sonambulismo, de hipnotismo, de sugestão. Tu me vês, tu me ouves e me tocas, pelo teu cérebro influenciado, porém, sob a forma que tu vês eu não existo, de igual modo que não existe o arco-íris ante os olhos de quem o contempla. Poderias tu, porventura, aparecer-me também sob a tua forma marciana? Não, a menos que sejas realmente transportado em espírito àquele planeta. Seria um modo de comunicação inteiramente diverso. Aqui, em nossa conversação, tudo é subjetivo quanto a ti. Os elementos da minha forma em Marte não existem na atmosfera terrestre, e o teu cérebro não os imaginaria. Não me poderias tornar a ver senão pela lembrança do teu sonho de hoje, mas, desde que procurasses analisar as minudências, a imagem se esvairia. Tu não nos viste exatamente tal qual somos, porque o teu espírito não pode julgar senão pelos olhos terrestres, que não são sensíveis para todas as radiações, e porque os da Terra não possuem todos os nossos sentidos. Confesso, repliquei traço, que não apreendo bem a vida marciana no estado de entes de 6 membros. Se suas formas não fossem tão elegantes, ter-te-iam parecido monstruosas. Cada mundo tem os seus organismos apropriados às condições de existência. Confesso-te, por minha vez, que, para os habitantes de Marte, o Apolo do Belvedere e a Vênus de Médici são verdadeiras monstruosidades, por motivo do seu peso animal. Entre os marcianos, tudo é de extrema delicadeza. Conquanto o nosso planeta seja muito menor do que a Terra, todavia os seres ali são maiores do que aqui, pois o peso é mais fraco, e os organismos podem elevar-se mais altos sem ser impedidos pelo seu peso e sem pôr em risco a correspondente estabilidade. São maiores e mais leves, porque os materiais constitutivos desse planeta têm uma densidade muito fraca. Aconteceu lá o que aconteceria na Terra, se o peso aqui não fosse tão intenso. As espécies aladas teriam dominado o mundo, em vez de se atrofiarem na impossibilidade de um desenvolvimento. Em Marte, o desenvolvimento orgânico se efetuou na série das espécies aladas. A humanidade marciana é, com efeito, uma raça de origem sextúpede. Atualmente, porém, é bípede, bímana, e o que se poderia chamar belada, pois que esses seres têm 2 asas. O gênero de vida é inteiramente diverso da vida terrestre, primeiramente porque se vive tanto nos ares e nas plantas aéreas, quanto na superfície do solo, depois, porque, sendo a atmosfera nutritiva, ali não se come. As paixões não são as mesmas. O assassino é desconhecido lá. Não tendo necessidades materiais, sua humanidade jamais viveu, mesmo nas idades primitivas, na barbárie da rapina e da guerra. As ideias e os sentimentos são de uma ordem inteiramente intelectual. Contudo, encontram-se na morada daquele planeta, se não semelhanças, ao menos analogias. Assim, há ali, quanto na Terra, uma sucessão de dias e de noites que não difere essencialmente do que existe aqui, sendo de 24 horas, 39 minutos e 35 segundos a duração do dia e noite. Havendo 668 desses dias no ano marciano, temos mais tempo para os nossos trabalhos, investigações, estudos e divertimentos. As nossas estações são também quase 2 vezes maiores do que as deste mundo, mas têm a mesma intensidade. Os climas não são muito diferentes. Tal região de Marte, nas margens do mar equatorial, difere menos do clima da França do que a Lapônia do Danúbio.
Um habitante da Terra não se considera ali muito expatriado. A maior disparidade entre os mundos consiste certamente na grande elevação da nossa humanidade sobre a da Terra. Essa superioridade é devida principalmente aos progressos realizados pela ciência astronômica e à propagação universal, entre todos os habitantes do planeta, dessa ciência sem a qual é impossível pensar com acerto, sem a qual não se tem senão ideias falsas sobre a criação, sobre os destinos. Somos muito favorecidos, tanto pela agudeza dos nossos sentidos, quanto pela pureza de nosso céu. Há muito menos água em Marte do que na Terra, e muito menos nuvens. O céu ali é quase constantemente belo, em particular na zona temperada. Entretanto, são frequentes as inundações. Sim, e muito recentemente ainda os telescópios da Terra assinalaram uma, bastante extensa, ao longo das margens de um mar a que os teus colegas deram um nome que me será sempre querido, mesmo distante da Terra. A maior parte das nossas plagas são praias, planícies iguais. Poucas montanhas possuímos, e os mares não são fundos. Os habitantes aproveitam esses transbordamentos para a irrigação das vastas campinas. Têm retificado, alargado, canalizado os cursos de água e construído nos continentes uma rede inteira de imensos canais. Esses continentes mesmos não são, qual os do globo terrestre, eriçados de elevações alpestres ou himalaicas, mas planícies imensas, atravessadas em todos os sentidos pelos rios canalizados e pelos canais que põem em comunicação todos os mares uns com os outros. Outrora havia, relativamente ao volume do planeta, quase tanta água em Marte quanto na Terra. Insensivelmente, de século em século, uma parte da água das chuvas atravessou as profundas camadas do solo e não tornou à superfície. Combinou-se quimicamente com as rochas e foi excluída do curso da circulação atmosférica. De século em século, também, as chuvas, as neves, os ventos, os gelos do inverno, as secas do verão, têm desagregado as montanhas e os cursos de água, trazendo esses destroços para a bacia do mar, cujo leito tem gradualmente levantado. Não mais possuímos grandes oceanos, nem mares profundos, mas unicamente mediterrâneos. Muitos estreitos, golfos, mares análogos à Mancha, ao Mar Vermelho, ao Adriático, ao Báltico, ao Cáspio. Praias lindíssimas, enseadas mansas, lagos e espaçosos rios, frotas antes aéreas do que aquáticas, céu quase sempre puro, principalmente pela manhã. A Terra não tem manhãs tão luminosas quanto as nossas. O regime meteorológico difere sensivelmente do da Terra, porque, sendo a atmosfera mais rarefeita, as águas, na superfície aliás, se evaporam mais facilmente, depois porque, condensando-se novamente, em vez de formar nuvens duradouras, tornam a passar, quase sem transição, do estado gasoso ao estado líquido. Poucas nuvens e poucos nevoeiros. A astronomia lá é cultivada por motivo da pureza do céu. Temos 2 satélites cujo curso pareceria estranho aos astrônomos da Terra, porque, enquanto um dá meses de 130 horas, ou de 5 dias marcianos e mais 8 horas, o outro, pela combinação do seu movimento com a rotação diurna do planeta, surge ao ocidente e desaparece no levante, atravessando o céu de oeste para este em 5 horas e meia, e passa de uma outra fase em menos de 3 horas. É um espetáculo único em todo o sistema solar, que muito tem contribuído para atrair a atenção dos habitantes para o estudo do firmamento. Além disso, temos eclipses de luas quase todos os dias. Jamais, porém, eclipses totais do Sol, porque os nossos satélites são muito pequenos. A Terra nos aparece no mesmo grau de Vênus para a Terra. É ela, para lá, a estrela da manhã e da tarde e, na antiguidade, antes da invenção dos instrumentos de óptica, os quais nos ensinaram que é um planeta habitado qual o nosso, mas inferiormente,
Os nossos antepassados adoravam-na, saudando nela uma divindade tutelar. Todos os mundos têm uma forma de mitologia durante os séculos de infância, e essa mitologia tem por objeto o aspecto aparente dos corpos celestes. Às vezes a Terra, acompanhada da Lua, passa por lá diante do Sol e se projeta sobre o seu disco, qual uma pequena mancha negra acompanhada de outra menor. Então, seguem todos com curiosidade esses fenômenos celestes. Nossos jornais tratam muito mais de ciência do que de teatros, de fantasias literárias, de questões políticas ou de tribunais. O Sol nos parece um tanto menor, e dele recebemos menos luz e menos calor. Nossos olhos, mais sensíveis, veem melhor do que os dos terrestres. A temperatura é um pouco mais elevada. Exclamei vós outros estáis mais longe do Sol e sentis mais calor do que os da Terra. Chamonix fica um pouco mais distante do Sol do que o cimo do Monte Branco, respondeu ele. Não é só a distância do Sol que regula as temperaturas, cumpre levar em conta também a constituição da atmosfera. Os nossos gelos polares se desfazem mais completamente do que os da Terra sob o nosso Sol de verão. Quais são os países de Marte mais povoados? Somente as regiões polares, onde da Terra se avistam as neves e os gelos derretendo-se em cada primavera, são as inabitadas. A população das regiões temperadas é muito densa, mas são, ainda assim, as terras equatoriais as mais povoadas. A população é tão densa ali quanto a da China, e, principalmente, as margens dos mares, apesar das enchentes. Grande número de cidades são edificadas quase sobre a água, de algum modo suspensas nos ares, dominando as inundações de antemão calculadas e esperadas. As artes e as indústrias assemelham-se às nossas. Há caminhos de ferro, navios a vapor, o telégrafo, o telefone. Isso é diferente. Nunca tivemos vapor, nem caminhos de ferro, porque conhecemos sempre a eletricidade, e a navegação aérea nos é natural. As nossas frotas são movidas pela eletricidade e mais aéreas do que aquáticas. Vivemos principalmente na atmosfera e não temos habitações de pedra, de ferro e de madeira. Não conhecemos os rigores do inverno, porque ninguém ali fica exposto. Os que não habitam as regiões equatoriais emigram todo outono, qual fazem os pássaros aqui. Ser-te-ia muito difícil formar uma ideia exata do nosso gênero de vida. Existe em Marte grande número de humanos que tenham já habitado na Terra? Não. Entre os cidadãos deste planeta, a maior parte são ignorantes, ou indiferentes, ou sépticos, e não estão preparados para a vida do espírito. Acham-se presos à Terra, por muito tempo. Muitas almas dormem completamente. As que vivem, trabalham, aspiram ao conhecimento do verdadeiro, são as únicas chamadas à imortalidade consciente, as únicas a que o mundo espiritual interessa estão aptas para compreendê-lo. Essas almas podem deixar a Terra e reviver em outras pátrias. Algumas vão durante certo tempo habitar em Marte, primeira estação de uma viagem ultraterrestre, afastando-se do Sol, ou Vênus, primeira parada aquém, mas Vênus é um mundo análogo à Terra e menos privilegiado ainda, devido às suas demasiado rápidas estações, que obrigam os organismos a sofrer os mais bruscos contrastes de temperatura. Certos espíritos voam imediatamente até as regiões estreladas. Conforme sabes, o espaço não existe. Em resumo, a justiça reina no sistema do mundo moral, qual o equilíbrio no sistema do mundo físico, e o destino das almas não é mais do que o resultado perpétuo das aptidões, das aspirações, e, conseguintemente, das suas obras. A senda urânica está aberta a todos, mas a alma não é verdadeiramente uraniana senão quando se tem desprendido totalmente do peso da vida material. Dia virá em que não haverá mais, neste planeta, outra crença, nem outra religião senão o conhecimento do universo e a certeza da imortalidade em suas infinitas regiões,
no seu domínio eterno. Que estranha singularidade, exclamei traço, não conhecer ninguém na terra essas sublimes verdades. Ninguém olha para o céu. Vive-se aqui como se somente a nossa ilhota existisse no mundo. A humanidade terrestre é jovem, replicou Spero. Não se deve desanimar. É criança, e está ainda na ignorância primitiva. Diverte-se com friolheiras, obedece a mestres que ela mesma escolhe. Gosta de dividir-se em nações e vestir-se ridiculamente em trajes nacionais para se exterminar por música. Depois, vós outros ergueis estátuas aos que vos levam à matança. Arruinai-vos, suicidais-vos e, no entanto, não podeis viver sem arrancar à terra o pão cotidiano. É uma triste situação essa, mas que basta largamente à maior parte dos habitantes do planeta. Se alguns, de aspirações mais elevadas, têm, às vezes, pensado nos problemas de ordem superior, na natureza da alma, na existência de Deus, o resultado não tem sido melhor, pois puseram as almas fora da natureza, e inventaram uns deuses esquisitos, infames, que jamais existiram senão na sua imaginação pervertida, e em cujo nome têm cometido todos os atentados à consciência humana, abençoado todos os crimes e submetido os espíritos fracos à escravidão, da qual difícil será libertarem-se. O menor animal, em Marte, é melhor, mais belo, mais meigo, mais inteligente e mais grandioso do que o Deus dos exércitos de Davi, de Constantino, de Carlos Magno e de todos os assassinos coroados. Não há, pois, que admirar a tolice e a grosseria dos terrestres. Mas a lei do progresso rege o mundo. Estais mais adiantados do que no tempo dos antepassados da Idade da Pedra, cuja mísera existência se consumia em disputar os dias e as noites às feiras. Em algumas centenas de séculos estareis mais adiantados do que hoje. Então Urânia reinará nos vossos corações. Seria mister um fato material, brutal, para instruir os humanos e convencê-los. Se, por exemplo, pudéssemos entrar algum dia em comunicação com a terra vizinha em que habitas, não em comunicação psíquica com um ser isolado, qual o faço neste momento, mas com o próprio planeta, por centenas e milhares de testemunhos, seria isso um gigantesco voo para o progresso. Poderiam consegui-lo desde já, se o quisessem, pois, pelo que nos toca, em Marte, estamos inteiramente preparados para isso, e o temos mesmo tentado já por muitas vezes. Os da Terra, porém, jamais nos responderam. Refletores solares, desenhando em vossas vastas planícies figuras geométricas, provavam que existimos. Poderiam responder-nos com figuras semelhantes, traçadas em suas planícies, ou durante o dia, ao sol, ou durante a noite, com a luz elétrica. Vós outros, porém, nem nisso mesmo pensais e, se alguém propusesse tentá-lo, os juízes declará-lo-iam interdito, pois só essa ideia está inacessivelmente acima do consenso universal dos cidadãos do teu planeta. Em que se ocupam as suas assembleias científicas? Em conservar o passado. Em que se ocupam as suas assembleias políticas? Em aumentar os encargos públicos. No reino dos cegos os arolhos são reis. Mas não se deve perder totalmente a esperança. O progresso os arrebata apesar seu. Um dia saberão que são cidadãos do céu. Viverão então na luz, no saber, no verdadeiro mundo do espírito. Enquanto o habitante de Marte me dava a conhecer os principais traços da sua nova pátria, o globo terrestre tinha voltado para o Oriente, o horizonte se inclinara e a lua se erguera gradualmente na cúpula celeste que ela iluminava com seu clarão. De repente, baixando os olhos para o lugar onde Spero estava sentado, não pude conter um movimento de surpresa. O clarão do luar espalhava sua luz, tanto sobre a pessoa do meu amigo quanto sobre mim, e, no entanto, ao passo que o meu corpo projetava sombra no parapeito, o dele ficava sem sombra. Levantei-me bruscamente para verificar melhor o fato, e voltei-me logo,
estendendo a mão até o seu ombro e seguindo no parapeito a sombra do meu gesto. Instantaneamente, porém, o meu visitante desaparecera. Achava-me absolutamente só, na torre silenciosa. A minha sombra, muito negra, projetava-se distintamente no